Você já se sentiu desprezada? Talvez até mesmo por uma figura que representasse algum tipo de autoridade na sua vida, seja pai, seja mãe, seja num relacionamento conjugal, seja no trabalho. Você já se sentiu diminuída? Já se sentiu como se parece que esqueceram de você? Meu nome é Érica Cavalari e no nosso Café com Pílula de hoje eu quero contar para você a história de uma pessoa que também foi esquecida pelo pai, que também foi desprezado pela própria família. Mas eu também quero contar para você sobre alguém que jamais esquece de você. E talvez quando você ouvir a história dessa pessoa que eu vou te contar agora, você comece a olhar para a sua vida e não mais se sentir desprezada. E talvez você possa olhar para a sua vida e entender o porquê de cada coisa. Hoje eu quero falar para você a história de Davi, que está lá no livro de 1 Samuel, e nós vamos ler a partir do capítulo 16, tá? 1 Samuel 16. Saul já tinha sido eleito como rei, mas Saul desobedeceu a Deus. Em um determinado momento, Deus fala que se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. Então, Deus começa a falar com Samuel, que é o profeta, que está ali como fazendo um papel de profeta de Deus, boca de Deus na terra, e ele começa a falar com Samuel, que Samuel vai precisar ungir uma outra pessoa para poder ser rei. Vamos lá. E no 16 diz assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o novo escolhido de Deus. Presta atenção nessa história. Aí ele fala: como eu posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele a quem eu indicar. Agora, veja bem, quando Samuel chega lá e fala para Jessé unir toda a família, que ele iria ungir um dos filhos dele, veja o que acontece. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Por quê? Porque Samuel viu Eliabe, se surpreendeu com a beleza de Eliabe. A Bíblia diz que Eliabe era um homem de boa aparência, guerreiro, né? Então Samuel olhou e pensou: é esse aqui que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Ou seja, era um homem alto, era um homem forte, aparentemente, né? De boa aparência. Eu o rejeitei, o Senhor falou, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Eu quero dar uma pausa para a gente refletir sobre isso. No mundo de hoje, principalmente, a gente vê muito isso, as pessoas julgando umas às outras de acordo com a aparência. Mas você precisa se lembrar que Deus não depende da sua aparência para Ele poder te prestigiar. Porque o Senhor, Ele não vai olhar o quanto você se arrumou hoje, o quanto a sua roupa tá bonita, o quanto a sua maquiagem tá bonita, o quanto o seu perfume tá cheiroso, se você emagreceu, se você tá fitness. O Senhor não vai avaliar você por esses parâmetros. O Senhor, Ele vai olhar e vai avaliar eu e você de acordo com o nosso coração. E quando a Bíblia fala coração, ela quer dizer também em relação aos nossos pensamentos, a intenção dos nossos pensamentos, a intenção do nosso coração diante de Deus. Então não adianta nada ser uma pessoa linda, maravilhosa, andar bem vestida, com roupa de marca, com perfume importado e com tudo mais que o mundo pode comprar, que você pode comprar, se por dentro não agradar o Senhor.
E, por outro lado, não se sinta inferior, caso você hoje pense, mas eu não tenho a melhor roupa, eu não tenho o melhor perfume, eu não tenho a melhor aparência. Não se preocupe com isso, porque para Deus te promover, para Deus te honrar, para Deus te exaltar, Ele não depende disso. Ele depende apenas que você tenha um coração inclinado. E olha que coisa maravilhosa e justa, porque isso só depende de você. Isso só depende das suas atitudes. Você não precisa depender de ninguém para Deus te exaltar, mas você precisa apenas escolher melhor as suas atitudes, os seus pensamentos, como você trata as pessoas, como você trata a palavra, como você honra a Deus, como você fala de Deus para as pessoas. E isso depende só de uma atitude sua. Olha como o Senhor é justo. Imagina se Ele falasse, olha, para eu te honrar, para eu te promover, depende muito do peso que você tá, depende muito das roupas que você tá conseguindo comprar, depende muito do seu currículo, eu vou avaliar o teu intelecto, eu vou avaliar... Imagina, mas não, Deus é justo. Seguindo aqui, então Jessé chamou seu filho a Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel os 7 dos seus filhos. E Samuel falou assim, ó, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Veja bem, Jessé, a recomendação era que ele reunisse toda a família, para que o profeta Samuel fosse lá e escolhesse um para ungir. E Jessé, tá bom, vou reunir toda a minha família para que o profeta venha e unja alguém. Agora imagina, depois que o profeta depois que ele apresentou todos os filhos para o profeta falou, não, mas gente, não é nenhum desse aqui não. Agora olha para isso, gente. Você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu, tenho mais um. Tipo assim, é verdade, esqueci do outro. Tem um lá que é meio que mais ou menos. Olha isso, gente, o próprio pai, a própria família, né? Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Nessa parte do manda chamar, mandou chamar todo mundo. E o coitado do caçula estava lá trabalhando, servindo a família, cuidando das ovelhas do pai, servindo a família, e ainda assim ele foi esquecido, rejeitado. Ninguém foi lá e falou, Davi, vem pra cá, vamos lá, o profeta vai estar aí, nós vamos oferecer um banquete, e ele vai ungir alguém, vamos, porque, gente, era motivo de uma grande comemoração. Era um momento especial. Imagina o Senhor enviando na sua casa uma pessoa para falar assim, olha, o Senhor mandou eu vir aqui para ungir uma pessoa da sua casa. Não seria um motivo de grande honra? E nesse dia tão especial para aquela família, Davi foi esquecido. Davi foi deixado de lado. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A família esqueceu Davi, mas o Senhor não esqueceu. Porque aquilo que é feito no secreto, o que Davi fazia em secreto, era visto por Deus, porque Deus vê o coração. Enquanto a família estava ali fazendo as coisas deles, Davi estava servindo aquela família com excelência. Davi tinha um coração humilde, Davi tinha um coração de servo. Davi não se importava com o que estava acontecendo naturalmente, mas ele se preocupava em fazer o seu melhor, independente dele estar sendo recompensado, visto ou não pela família. Mas o Senhor não esquece. Aquilo que você faz para Deus não fica em vão, não passa batido. Pense nisso. E aí Samuel falou, então manda chamá-lo. Vamos ver aqui? Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscar. Então tá, né? Busca lá o menino. Era um belo rapaz, diz a Bíblia, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, é este. Unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Veja bem, o que eu quero trazer para a gente pensar é assim. Ele foi lá e ungiu Davi. E ele ungiu e falou, Deus mandou te ungir como rei. Deus mandou ungir você. Mas veja, ele ungiu Davi e foi embora.
Então, a partir do momento que ele ungiu Davi, nada mudou na vida de Davi, naturalmente falando. Claro, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor dominou Davi, se apossou de Davi, passou a acompanhá-lo ali, né? Mas, naturalmente falando, ele voltou para pastorear, ele voltou fazendo as mesmas coisas. E sabe, às vezes você recebeu uma promessa de Deus hoje e você fica ansiosa esperando que a promessa se cumpra amanhã. E se não se cumpre amanhã, você começa a duvidar da promessa. E quando você duvida da promessa, é uma forma de você afastar da sua vida aquilo que Deus te prometeu, porque a dúvida, ela não caminha junto com a fé. Ou você é uma pessoa de fé ou você é uma pessoa de dúvida, as duas coisas juntos não funcionam. Eu imagino o Davi, né? Tipo, tá, fui ungido, e agora? E agora eu volto pastorear a ovelha? Será que se fosse no dia de hoje a gente não começaria a questionar? Então, eu não preciso mais pastorear a ovelha, né? Manda meus irmãos, manda outro no meu lugar. Afinal de contas, vocês viram aí, né? Deus mandou me ungir, então agora eu sou escolhida, eu não preciso mais fazer esse papel. Mas não, Deus sabia que estava escolhendo a pessoa certa, porque Davi era humilde. E Davi falou assim, então tá bom, vamos parafrasear, né? Não tá escrito na Bíblia. Ah, eu fui ungido, glória a Deus, obrigada, Senhor, vou continuar fazendo o meu trabalho com excelência. Davi teve paciência para esperar a condução, para esperar o processo acontecer, para esperar o mover de Deus na vida dele. E olha que incrível, eu sou apaixonada por essa história. Aí Saul começou a ser dominado por um espírito mau. E quando esse espírito se apossava de Saul, Saul ficava atormentado. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul. Lembra? Saul era o rei que Deus se arrependeu de ter escolhido como rei. E o Espírito de Deus se apartou de Saul. E um espírito mau passou a dominar Saul. Então, quando esse espírito mau tomava conta dele, ele ficava atormentado. E um dos seus servos falou, Senhor, permita que eu busque alguém que toque um instrumento de harpa. Eu vou ler aqui o instrumento para vocês. Porque assim, quando ele tocar, aí o Senhor vai se acalmar. E aí o rei, até então o rei Saul, falou, então vá buscar. Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico, disseram. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. O que é muito importante na sua caminhada? Você ter boa aparência. Boa aparência não é uma roupa de marca, não tem a ver com o quanto você está pagando na sua vestimenta. Boa aparência, na visão de Deus, e até mesmo para que as pessoas olhem para você e vejam você como uma pessoa de boa aparência, é você ser justa, é você ser honesta, é você cuidar também de si, porque não é o fato da gente, por exemplo, viver uma vida humilde, ainda assim a gente pode andar limpinha, a gente pode andar sorrindo, a gente pode andar com um sapato limpo, a gente pode estar com uma roupa limpa, né? Eu lembro que a minha mãe, quando eu nasci, a gente morava ainda num barraco de lona. Minha mãe, quando casou com meu pai, foi morar no barraco de lona. E minha mãe, eu escutava muito minha mãe falar assim, olha, a gente não tinha uma condição financeira, né, muito boa. Então minha mãe falava assim, isso não é defeito não ter muito dinheiro. Minha mãe dizia assim, ser pobre não é defeito não, mas isso não dá motivos pra gente ser relaxado. Pra gente ser relaxado com a gente, com a nossa aparência, com a nossa casa. Minha mãe sempre foi muito exigente com a casa. Até quando a gente quando ela morava no barraco de lona, ela conta que o chão era terra batida e ela às vezes tinha que aguar o chão, sabe? Jogar aquela água assim pra poeira não subir. Então minha mãe sempre foi muito exigente. Ela fala que não importa a condição de uma casa. Essa casa não adianta nada ser uma mansão badernada, bagunçada. Do mesmo jeito que uma casa pode ser simples o tanto que for. Se ela for limpa e organizada, você já passa uma ótima aparência. Então, algumas coisas a gente precisa cuidar. Como nós estamos falando? Como é o nosso vocabulário? Do que adianta você também querer que Deus te promova se você tem um vocabulário que não atrai valor para sua vida? E quando eu falo desse vocabulário, eu falo em relação às palavras que estão saindo da sua boca. Porque pensa bem, você olharia e viria uma pessoa de valor se essa pessoa fala palavrão? Se essa pessoa ela fala muito com um vocabulário que não passa muito confiança, se é uma pessoa que vive xingando, vive murmurando, vive falando da vida dos outros,
né? Uma pessoa que não tem uma boa comunicação. Não tem como alguém olhar e ver com bons olhos uma pessoa que não tenha boa comunicação baseado nesses parâmetros, tá? Então, mais uma vez, ele diz assim, ó, é um bom soldado, ele também é valente. Ele já conhecia um Davi como valente, olha só, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. As pessoas vê na sua vida que o Senhor é com você? Desculpa. Quando as pessoas olham para a sua vida, quando elas vê o seu agir, quando elas vê a forma como você conduz a sua família, a sua casa, suas finanças, os seus filhos, as pessoas conseguem ver Deus no teu agir? As pessoas olham para a sua vida e falam, Deus certamente é com ela. É importante isso, porque Deus vai sempre levantar uma pessoa de bom testemunho. Deus não escolhe uma pessoa altamente capacitada, mas ele tem o poder para capacitar a pessoa que ele escolhe. Mas ele escolhe a pessoa de acordo com o coração e as atitudes dessa pessoa. Isso é importante você gravar e meditar. Anota aí. Pega isso como uma tarefa. Quais atitudes hoje você precisa melhorar? Em quais áreas da sua vida você precisa avançar, melhorar? Talvez seja na aparência, talvez seja no teu vocabulário, talvez seja na murmuração, talvez seja na forma de tratar as pessoas, talvez seja no comportamento que você tem diante das pessoas, porque tem diferença entre você ser uma pessoa humilde, simpática, tratar as pessoas bem, e entre você andar de forma arrogante na rua, sem falar com ninguém, dando patada. Então, anota hoje num papel. Eu tive que fazer muito isso na minha vida. E até hoje eu repenso as minhas atitudes. Porque a gente precisa estar sempre se corrigindo. E eu era uma pessoa que eu falava palavrão. E eu falava palavrão e eu xingava, que é a mesma coisa, mas eu gritava. Eu era grossa, esquentadinha, sabe? Estressada. E então, assim, eu precisei começar a me dominar. Ter um domínio próprio mesmo, que é um fruto do Espírito, para que eu não fosse mais essa pessoa, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor nos olhos de Deus. Não é melhor do que os outros, não é melhor que o vizinho, mas é melhor aos olhos de Deus. Então, ele disse, mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então, Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Esse gostou muito de Davi e o escolheu para carregar suas armas. E mandou a seguinte mensagem para Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. E veja, Davi, ele era uma pessoa mais humilde financeiramente falando do que o rei. Ainda assim, quando ele foi chamado diante do rei, ele chegou lá com presentes. Em Provérbios fala sobre você presentear as pessoas para que você tenha acesso. E Davi chegou lá, presenteou o rei. Isso é uma atitude de honra. Ou seja, ele chegou e honrou o rei. E assim Deus colocou graça diante dele. Deus fez com que Davi tivesse graça diante do rei, que o rei olhou e falou: gostei desse menino. Sabe, quando você começa a servir Deus e quando você começa a cuidar das intenções do seu coração, porque o seu coração, a sua mente, é um lugar que só Deus sabe o que passa. Porque para as pessoas a gente fala às vezes o que a pessoa quer ouvir, a gente fala coisas que vai agradar os olhos das pessoas, os ouvidos da pessoa, mas Deus a gente não consegue enganar. Deus sabe cada intenção que a gente tem. Se a gente está ajudando realmente porque a gente quer ajudar, se a gente está ajudando esperando algo em troca, se a gente está ajudando só para poder ser promovida, se a gente está ajudando alguém só com a intenção de massagear o nosso próprio ego. Então, tudo isso nós precisamos cuidar. Se a gente trata uma pessoa muito bem, quando a pessoa vira as costas, a gente, ó, ai, você viu fulano? Ai, nem é tudo isso. Esse tipo de coisa vai fazer com que Deus olhe para nós e fique triste com o nosso comportamento, porque não é o comportamento que Deus quer que nós tenhamos. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Como nós estamos se comportando? Como está a nossa imagem diante de Deus? Quem é você no secreto quando ninguém está vendo? Então, veja, ele achou graça. Saul achou graça em Davi e falou: esse aqui vai ficar aqui comigo.
E diz mais. Aí aconteceu que o Golias apareceu lá para desafiar o povo. E Golias era um homem grande. Você já ouviu falar de Golias? Eu vou ler para você aqui. Um homem chamado no 17, tá? 1 Samuel 17:4. Fala assim: um homem chamado Golias, ainda é sobre Davi, tá? Da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha, presta atenção nessa descrição, minha gente. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. Então o homem era forte e grande. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um de seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Então Golias, ele começou a ameaçar aquele povo. Ele começou a ameaçar aquele povo e chamar o povo para que alguém fosse lá se candidatar para lutar com ele. Agora, pensa bem. Vamos trazer para o mundo natural. Imagina aí um homem de 3 metros de altura. Imagina aí um homem que só a armadura dele pesa 60 quilos. Aí a gente olhando para esse homem assim, né? Imagina você ter que combater um homem desse. Agora você vai entender por que Deus escolheu Davi e o que um comportamento alinhado com a palavra faz na vida de uma pessoa. E isso pode também mudar a sua vida hoje. Isso pode começar a trazer uma luz para a sua vida hoje, porque a palavra não mente e o Senhor também não mente. Isso aqui é válido para os dias de hoje também, tá? Então, eu vou resumir a história. O pai de Davi falou assim para Davi: vai lá que os seus irmãos estão na guerra, vai lá ver como é que tá, leva queijo, leva pão, leva comida, né? E vai lá ver se seus irmãos estão bem. Volta aqui com alguma prova de que eles estão bem. Vai lá ver como é que tá as coisas. E Davi foi. Quando Davi chegou lá, ó, enquanto Davi estava falando com eles, Davi chegou e falou para os irmãos: e aí? Tudo bem? Como é que tá? Olha lá, no 22, fala assim, ó: Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. E eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento e a família de seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Então Davi falou assim: peraí, deixa eu ver se eu entendi certo. Como é que é? Olha só. Você precisa ser muito clara na sua comunicação. Você precisa sempre ter muita certeza daquilo que você está ouvindo. Existe muito mal entendido por aí. Existem muitas pessoas se desentendendo no trabalho, na relação, por conversas mal faladas, mal esclarecidas. Então, Davi, ele não queria ser mal esclarecido. Ele queria ter certeza daquilo que ele ouviu. Então, ele perguntou: o que vai ganhar quem livrar Israel dessa vergonha? Porque Davi olhou e falou assim: isso aqui é uma vergonha. Um homem está ameaçando um exército inteiro, o exército inteiro com medo de um homem. Davi, lembra que Davi era valente. Quando ele perguntou, aí eles contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, ouviu ele conversando com os soldados, ficou bravo. O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Tipo assim, né? O irmão quer dizer: vai voltar lá pro seu mato, pro teu campo, cuidar da sua vida. Sabe por quê? As pessoas, elas não vão acreditar em você da forma que Deus acredita e tá tudo bem. Você não precisa que as pessoas confiem, que as pessoas acreditem, mas você precisa mostrar para Deus quem você é no secreto. Você precisa agradar o coração de Deus, porque quando Deus vê que as suas intenções são reais com Ele,
Ele vai promover você independente da opinião dos outros, porque a opinião das pessoas não muda aquilo que Deus pensa sobre você. Mas o que Deus pensa sobre você vai fazer com que a opinião das pessoas mudem ao seu respeito. Isso é lindo demais. Aí Davi falou: o que eu fiz? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta, Davi? Bem ali no meio, né? Imagina aquele rapazinho, porque a Bíblia fala que ele era muito novo. Aquele rapazinho ali, né? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado. Ele não se conteve. Ele foi para outro canto do exército e falou assim: hein, como é que é? O que ele vai ganhar? E ele ouviu a mesma resposta. E aí levaram Davi diante de Saul. Ó, tem um rapaz ali, vamos parafrasear, meio doido, corajoso, tá querendo enfrentar Golias. Aí levaram ele diante de Saul. E ele disse assim para Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu. Eu vou lutar contra ele, Davi falou. E Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Viu? Até mesmo o rei só faltou falar: tá doido, menino, vai para sua casa, vai lá cuidar das suas ovelhas. Isso não é para criança, isso não é brincadeira para criança, que é coisa de adulto. Mas, gente, ninguém olhava para Davi e via algo nele, mas ele sabia quem ele era. Davi sabia que o Senhor vinha treinando ele no secreto. Davi sabia que o Senhor vinha preparando ele. E você vai entender o porquê. Você vai entender também por que você passa desafios. Você vai entender que os desafios podem te fortalecer. E eu quero que você saia daqui hoje convicta que os desafios não estão se levantando para te derrubar, mas sim para te fortalecer. E ele falou assim: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Olha ele se defendendo, né? Peraí que eu vou apresentar meu currículo, Davi falando, né? Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha dele. Agora pensa aí, o menino era valente mesmo. Imagina hoje se aparece um urso ou um leão na nossa frente. Sem tomar nada de nós, eu acho que a gente já corre. Aí imagina se você vê um leão ou um urso com um cachorro na boca. Hoje a gente tem de estimação cachorrinhos, né? Então imagina que você tem um cachorrinho de estimação e o leão ou o urso vai lá e pega teu cachorrinho. Eu tô até olhando pra mim aqui agora pensando: tadinha, será que eu ia livrar ela será que eu ia livrar ela desse leão, desse urso? Imagina se você ia lá enfrentar. Davi era valente. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia que Deus o fortalecia, porque o Espírito de Deus era com ele. Quando você sabe que o Espírito de Deus é com você, você é tomado por uma ousadia, porque a Bíblia fala assim: não te dê espírito de medo, mas te dei espírito de coragem e de ousadia. Ou seja, o medo é um espírito, só que ele é um espírito maligno, não é um espírito bom, porque senão Deus não falaria: não te dei espírito de medo, mas eu te dei espírito de coragem e ousadia. E Davi tinha consciência disso. Davi sabia quem acompanhava ele. E ele disse assim: eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, vai vendo. Eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. O menino era brabo. Era novo, mas era brabo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Agora eu quero que você pense comigo no seu desafio. Sabe que Deus estava treinando Davi o tempo inteiro. Como é que Davi ia enfrentar Golias se Davi nunca soubesse o que era lutar? Por mais que ele não estava no exército, por mais que ele não estava na linha de frente como os outros guerreiros, Deus estava cuidando dele no secreto. Deus estava tratando ele no secreto. Presta atenção em cada movimento da sua vida. Presta atenção em cada coisa que acontece na sua vida, porque tudo pode ser um treinamento. Aquilo que você está vendo como um desafio, como o fim da vida, como esqueceram de mim, pode ser um treinamento na sua vida. Então, enquanto Davi estava só pastoreando as ovelhas, não, Deus já estava treinando ele. Olhe para o desafio que você está enfrentando hoje e comece a ver isso como um treinamento para que você possa ser ainda mais forte, para que você possa vencer coisas maiores, para que Deus possa promover você e colocar você em lugares maiores, com mais honra, com visibilidade, com reconhecimento, mas para isso você vai precisar se esforçar.
Davi não se tornou quem se tornou porque ele ficou só lá sentado de braço cruzado. Davi se tornou quem se tornou por conta do comportamento que ele tinha no secreto. Ninguém estava vendo, não, ele cuidar das ovelhas, não tinha plateia. Enquanto os soldados do exército estavam com plateias. Todo mundo lá, né? Eu imagino que um soldado, até as moças da época, devia todo mundo olhar e falar, uau, né? E o coitadinho cuidava só das ovelhas no pasto, talvez não era nem visto. Mas não importa. É isso que eu e você precisa saber. Isso não importa. Para Deus, nada disso importa. Olhe para o desafio que você está passando hoje. Levanta a sua cabeça, começa a declarar, anota. Eu tenho espírito de coragem, eu tenho espírito de ousadia. O Senhor é comigo. Eu sou valente. Comece a declarar isso sobre a sua vida, porque se você começar a declarar, você vai convencer a tua própria mente de quem você é. E por que que o mal tem convencido as pessoas que elas não servem, que elas não prestam, que elas são fracas? E por que que é tão mais fácil as pessoas se permitir ser convencidas do quanto elas são ruins do que do quanto elas são boas? Sabe, Davi estava ali lutando com o urso e com o leão, não era fácil não, minha gente. Era um desafio enorme. Era um desafio enorme. Só que ele olhava para esses desafios e ele sabia que o Senhor era com ele. Ei, o Senhor é com você. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu posso garantir para você que se você priorizar Deus, se você se unir com Deus, o Espírito dele tomará conta de você e fará de você uma pessoa ousada, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa valente. E esse desafio só vai servir para te fortalecer. Então ele tinha certeza que Deus já salvou ele de outras coisas. Deus já salvou você de outras situações? Pensa bem. Eu tenho certeza que se você pudesse falar algo que Deus fez na sua vida, você teria coisas boas para dizer. Você teria coisas para falar, Deus já me ajudou nisso, Deus já me ajudou naquilo. Então Deus vai me ajudar nisso aqui também. Se Deus já te ajudou uma vez, duas, três no passado, ei, Ele vai ajudar você de novo. Ele vai ajudar você mais uma vez, mas você precisa acreditar nisso. Porque dúvida anula a sua fé. Então comece a declarar, Deus é comigo. Deus já fez isso e isso por mim, vai fazer de novo, vai fazer mais uma vez. Creia de todo o seu coração sem duvidar e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Então, aí ele foi lá, Saul colocou a roupa nele, Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar com a roupa que Saul colocou nele, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Então disse, eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Saul pegou aquelas armaduras, né, as roupas que o povo usava no exército. Toma, Davi, usa isso aqui. Davi colocou tudo, gente, Davi não conseguia nem andar. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus quer usar você, Ele vai usar você com aquilo que você tem na mão e com aquilo que você faz de melhor. Não se preocupa, eu não tenho isso, eu não tenho currículo, eu não tenho a faculdade, eu não tenho uma família rica, eu não tenho herança. Não se preocupa, não se preocupa. Porque quando Deus vai usar você, Ele não depende de ninguém e nem de nenhuma situação. Grava isso, porque isso vai mudar a sua vida. Grava isso, Deus não depende de coisas e nem de pessoas, Ele só precisa que você esteja disponível. Então Davi tirou tudo, largou tudo para lá, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Ele pegou um pedaço de pau, gente. 5 pedras, um estilingue, aquele negócio que é a funda, parece um estilingue, né? E foi enfrentar Golias. Golias começou a caminhar na direção de Davi e o ajudante dele carregava suas armas e ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar. Imagina Golias tirando sarro de Davi e falou assim para Davi. Começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência, um rapazinho, um molequinho. Aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e desafiou Davi, dizendo, venha, eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou.
Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Rei, Davi tinha convicção de quem Deus era. Você tem convicção de quem Deus é? Você tem convicção do quão poderoso Deus é? Se você ler um pouquinho das escrituras, você vai ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. O que está deixando a gente fraco, o ser humano fraco, é a falta de fé, é a falta de reconhecimento em quem Deus é. Porque quando você começa a reconhecer quem Deus é, você não vai mais deixar qualquer situação te parar. Você não vai mais se sentir derrotada diante de uma desfeita de alguém. Você não vai mais falar, parei, chega, não aguento mais, porque um relacionamento acabou. Você também não vai se sentir mais inferior a ninguém porque uma pessoa anda com um carro e você anda de a pé, ou porque uma pessoa tem uma roupa melhor do que a sua, ou porque no seu trabalho você não é a queridinha, ou porque na escola, na faculdade você também não é aquela aluna popular que todo mundo quer estar junto. Não importa. Não importa. Deus quer o seu coração. Alinhe o seu coração com a palavra e comece a ter certeza de quem Deus é. Comece a honrar o poder dele. Comece a reconhecer, comece a declarar, comece a glorificar. Porque se você reconhecer o poder dele na sua vida, você sabe que nada vai te parar. Eu imagino Davi, um rapaz tão pequeno, um rapaz tão novo, enfrentando aquele gigante. Porque é um gigante, gente. Imagina uma pessoa de 3 metros de altura perto de você, é um gigante. Aquele rapaz tão novo, que nunca tinha ido para uma guerra, nunca tinha ido para uma luta. Esse rapaz se levantou em ousadia e falou, peraí, você tá ofendendo a Deus. Ele foi em defesa de Deus. Pode vir com espada, com tudo que você tiver. Eu vou em nome do Senhor. E o Senhor vai provar para todo mundo aqui que ele não precisa de espada, que ele não precisa de arma nenhuma para salvar o seu povo. Deus não precisa de nenhuma arma especial para salvar a sua vida, para mudar a sua família, para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua vida emocional, para restaurar a sua vida financeira. Ele só precisa que você se alinhe com a palavra, e isso é uma escolha opcional que você tem. E a Bíblia segue dizendo, então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Davi foi corajoso, hein, gente? Então enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra, o cara de 3 metros de altura com a espada, e ele foi com a pedra, com a funda, e atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas na pedrada. Ele matou com a espada depois que ele cortou a cabeça de Golias, mas ele derrubou Golias com uma única pedra. E eu gostaria que você começasse a olhar para você hoje. Olhe para o espelho, não saia desse vídeo sem fazer essa tarefa, não. Olha para o seu espelho, o espelho aí do seu banheiro, do seu quarto. Olhe bem nos seus olhos, comece a dizer quem é você. Comece a resgatar as suas qualidades. Comece a falar, a elogiar você. Fala que você é bonita, fala que você é ousada, fala que você é forte, fala que você é corajosa, fala o quanto você se ama, fala o quanto Deus te ama. Mesmo que o mundo não amar você, mas se você tiver o amor de Deus, você tem tudo. Para de ficar mendigando amor das pessoas. Às vezes você está ferindo o próprio princípio bíblico. Às vezes você está magoando Deus para agradar um ser humano. Para de ferir os princípios bíblicos com a intenção de ser amada por pessoas. Porque se o Senhor ama você, você tem tudo. O Senhor coloca você em lugares onde ninguém jamais pisou. O Senhor te exalta sobre qualquer situação. Deixa as pessoas ver que Deus é na sua vida. Você não é rejeitada. Você não está aqui por um acaso. Você não é um erro do destino.
Você é escolhida. Você é escolhida e Deus tem uma expectativa muito alta na sua vida. Eu espero verdadeiramente que essa história venha de encontro a você. Eu espero verdadeiramente que toda a armadilha do diabo sobre a sua vida caia por terra. Eu espero que todos os rótulos que foi lançado sobre você, todas as palavras malditas, palavras que falaram ruim sobre você, eu espero que tudo isso caia por terra. Eu declaro sobre a sua vida todos os rótulos sendo rasgados, eliminados, excluídos da sua vida e você conseguindo lembrar, trazer à sua memória quem você é em Deus e você também começar a tirar os olhos das coisas materiais, das pessoas, do mundo e olhe para o Senhor. É ali que está a sua esperança, é ali que está a sua força, é ali que está a sua ousadia. Não duvide. Não duvide do poder de Deus. Do nosso a gente pode duvidar o tempo inteiro que nós somos um perigo sem Deus, mas dele você não pode duvidar. Você não deve duvidar, porque para ele todas as coisas são possíveis. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, envia ele para mais pessoas. Às vezes você pode salvar a vida de alguém. Você pode fazer uma pessoa se sentir bem. Você pode fazer uma pessoa resgatar a própria fé, alimentar, nutrir o amor por Deus. Só por uma atitude de você enviar um conteúdo que vai ajudá-la, tá bom? Se você gostou, se esse vídeo fez sentido, te ajudou de alguma forma, comenta aqui para que eu possa saber e eu vou ficar muito feliz de saber que essa palavra chegou até você. Até mais.